Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, direto do plenário, para a primeira edição do Jornal da Alerj. Meu convidado de hoje é o deputado estadual Marcelo Freixo, que vai falar de um projeto apresentado por ele, que será discutido hoje pela primeira vez aqui no plenário. Deputado, seu projeto de hoje está em primeira discussão e é um projeto importante para pessoas que têm distrofia muscular, que seja progressiva. O que o senhor pede nesse projeto? Olha, Patrícia, primeiro que é um projeto de grande utilidade, né? O bom desse projeto é que ele nasce de uma realidade, uma necessidade concreta. Nós fomos procurados no gabinete por pessoas portadoras dessa distrofia. O número é muito grande, a expectativa que se tem é de que a cada 3.000 pessoas, uma tenha distrofia muscular, né? Enfim, nem todas têm a distrofia muscular progressiva, então é um projeto que dá conta da possibilidade da pessoa que tem esse tipo de distrofia muscular, que ela é progressiva, ou seja, ela é uma origem genética, mas que ela chega na questão muscular, ou seja, quanto mais você desenvolve, quanto mais você utiliza os membros superiores, mais ela agrava essa distrofia, por isso que ela é progressiva. E essas pessoas necessitam de uma cadeira de roda motorizada, porque não basta uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas comum, você se locomove com o seu esforço físico, com o seu esforço muscular. As pessoas que têm essa distrofia, se fizerem isso, agravam. Ou seja, eles não devem fazer nenhum tipo de movimento. Eles não podem fazer movimento com os membros superiores. Então, por isso, daí a necessidade, né, procurada por esses portadores. E nem todos têm dinheiro para comprar uma cadeira de rodas motorizada. Então, a gente faz um projeto de lei, eu tenho certeza absoluta que o secretário de Saúde tem esse entendimento, até porque também foi procurado por esses portadores, que são bastante organizados, né, organizados pela dor, pela necessidade, para que a gente fizesse isso. Cria um programa, autoriza o governo executivo, no caso, a fazer um programa para que possa ceder cadeira de roda motorizada para quem tem a distrofia muscular progressiva. O que tem que acontecer? A pessoa que tem essa doença genética tem que comprovar que tem isso nos seus membros superiores, isso qualquer laudo médico simples comprova, e tem que comprovar também que não tem condição financeira de adquirir uma cadeira de roda motorizada, né? Isso comprovado, entra numa lista, né, do governo do Estado, e em 30 dias o governo tem que ceder essa cadeira de rodas motorizadas. Isso não um privilégio, né? Isso é uma necessidade, porque essas pessoas precisam disso para ter dignidade, precisam disso para viver. Então é um projeto que eu acho que é da maior importância, de grande utilidade e que possibilita que uma parcela significativa dessa população, que quem não tem na família sequer sabe que existe, possa conviver em sociedade. Agora, o senhor tem noção de quantas pessoas têm esse tipo de distrofia no país? É muito difícil ter esse número. Assim. A expectativa é de aproximadamente 200.000 pessoas no Brasil. Então, não é um número pequeno. E eu sempre digo assim, mesmo que fosse um número reduzido, nós deveríamos atender. Não é mesmo que fosse 10, 15, 20 pessoas, eu acho que a gente não deve medir a importância pública pela quantidade, mas é um número muito significativo, são aproximadamente 200.000, a expectativa pode ser um número muito maior, inclusive, e subnotificado, né, como é comum em diversas outras doenças. Agora, não só o agravamento da doença se torna possível com a mobilidade desses membros superiores, mas também a pessoa fica fora de todo o mercado de trabalho, ela perde o convívio social. A cadeira de rodas motorizada daria ali um up na vida dessa pessoa, né? Permite que ela tenha vida social, né? Senão são pessoas que muitas vezes ficam dentro de casa. Então o seu problema genético vira uma prisão, vira um problema de saúde e um problema social. O que a gente quer é romper com esse problema social, que possa ter acesso à sociedade. E aí a cadeira de rodas motorizadas é decisiva para isso. Importante dizer que essas pessoas, quando fazem um esforço físico com seus membros superiores, provocam uma série de problemas de contratura, porque é um problema genético que gera um desgaste muscular progressivo. Então eles têm hiperlordose, escoliose, é muito comum isso. Então eles não podem fazer esse esforço físico com os membros superiores. A cadeira de roda motorizada é decisiva para a vida dessas pessoas. Agora, a capacidade intelectual dessas pessoas não é afetada, então eles estão com possibilidade de trabalhar. Perfeitamente. Isso, assim, em todos os lugares do mundo a gente avançou muito nesse debate sobre a importância das pessoas serem incluídas. Imagina, o Rio de Janeiro vai sediar a Paralimpíada no ano que vem, né? Então esse é um projeto decisivo para que a gente possa pensar esse mundo do acesso a quem tem alguma limitação física e mesmo para quem tem alguma limitação de ordem mental, a gente tem que ter políticas inclusivas. Eu acho que esse é um projeto de lei
que vai no sentido de uma política de inclusão. Ele está em primeira discussão, pode receber emendas? Pode receber emendas, enfim, eu acho que isso está na natureza do parlamento, eu não sei ainda se nós teremos ou não emendas. Se a emenda for para melhorar o projeto, tudo bem, a gente espera sempre que não tenha emendas para que ele possa já ser aprovado e já entrar em prática. Mas se uma emenda for para corrigir ou para, enfim, ampliar a capacidade do projeto, tudo bem. Eu vou pedir só um minutinho para o senhor, Claro. porque a gente tem mais informações também de projetos que estão na ordem do dia. Natália, você tem algum parlamentar aí com você? Isso, Potira, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o deputado Paulo Ramos, que assim como o deputado Marcelo Freixo, também tem um projeto hoje em primeira discussão na pauta do plenário que vai ser votado daqui a pouquinho. Esse projeto do deputado Paulo Ramos trata das casas lotéricas e quer que nas casas lotéricas que tenham mais de um caixa, tenha um específico para o pagamento de contas. Vamos saber com o deputado por que dessa questão. Deputado, o senhor diz na justificativa que as casas lotéricas têm perdido a sua função. Então, o objetivo desse projeto é que tenha o caixa para pagamento e o caixa de apostas, não é isso? Na verdade, as casas lotéricas foram utilizadas pela Caixa Econômica não só como casas lotéricas, mas também como instituições bancárias, recebendo o pagamento de contas de concessionárias de serviços públicos. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão cumprir os dois papéis, pagar contas e também fazer o seu jogo. Mas tem as pessoas que vão exclusivamente ou fazer o jogo ou exclusivamente pagar as contas. E aí a fila não é uma fila que tenha distinção. Então, na defesa do consumidor, eu sei que as casas lotéricas estão enfrentando nesse momento um outro problema. Mas o objetivo foi não só contribuir para uma estruturação melhor das casas lotéricas, como também proteger o consumidor. Deputado, o senhor falou dessa questão dos problemas que as casas lotéricas estão enfrentando. O senhor também preside a comissão de trabalho aqui na casa e na última segunda-feira foi realizada uma audiência pública exatamente para discutir essa questão, né? E amanhã vai ser feita uma audiência lá em Brasília também para discutir isso. E o senhor tem feito uma mobilização aqui no plenário para que essa questão seja resolvida, né? A Caixa Econômica Federal resolveu, a partir de um parecer do Tribunal de Contas, cancelar todos os contratos das casas lotéricas para a realização de licitação, o que é um absurdo. Por quê? Porque os contratos estão em vigor. A casa lotérica não pode, e a lei de 2013 protege os permissionários. Então é um momento muito agudo, porque são vários empregos, mas também o dever de respeitar os contratos. E os contratos, muitos vão até 2020, com possibilidades até de prorrogação pela lei. Então eu, inclusive, depois da audiência pública, elaborei um documento, está sendo subscrito por todos os parlamentares, estamos encaminhando ainda hoje para os deputados federais e senadores do Rio de Janeiro, para que eles amanhã, na audiência pública, eles saibam que há o apoio em defesa dos permissionários, praticamente da unanimidade dos parlamentares, dos deputados estaduais. Inclusive hoje eu até pretendo retirar esse projeto da ordem do dia para que eu possa depois debater, superada essa questão com a Caixa Econômica, poder debater com os permissionários esse projeto. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, a nossa luta consiste em defender os contratos, defender os permissionários, defender o serviço que eles prestam e defender também os postos de trabalho que eles geram. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Potira, eu volto com você e a qualquer momento pode me chamar aqui no plenário que eu tenho mais informações sobre os projetos na ordem do dia. É com você. Obrigada, Natália. Bom, deputado, o senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa, que realiza várias audiências públicas. Essa semana, inclusive, se reuniu com a Anistia Internacional. Qual foi a importância do relatório que eles apresentaram durante a audiência? Olha, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão muito atuante nessa casa e a audiência pública é um expediente muito importante do Parlamento, porque permite o encontro da sociedade civil com o poder público, e aí tanto o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Executivo. Então, só um encontro já é um encontro democrático importante. A Anistia Internacional é a organização de direitos humanos mais conhecida do mundo, tem sede aqui no Rio de Janeiro, a sede brasileira é no Rio de Janeiro, e eles lançaram um relatório, Você Matou o Meu Filho,
que é um relatório que fala sobre a violência policial, a violência letal da polícia. Fizeram um levantamento primoroso sobre a área mais violenta, de maior violência policial, porque a gente tem a polícia que mais mata, temos também a polícia que mais morre. Isso não pode ser sinônimo de segurança pública. E eles fizeram uma característica da anistia, isso, eles fizeram um relatório absolutamente propositivo, ou seja, tem um diagnóstico do problema que eles investigaram, que eles apuraram, muito bem feito, muito bem elaborado, e com diversas propostas concretas para que a gente supere isso. Não é um relatório exclusivamente denuncista, é um relatório que tem uma denúncia contundente, fruto de uma pesquisa, de um trabalho, e com propostas para que a gente supere isso, é interesse de todos a superação desse problema. E foi muito importante, porque a presença da cúpula da Polícia Militar, a presença do Ministério Público, a presença de um desembargador, a presença, enfim, do poder público como um todo, dialogando com o problema que é de todos, que a gente tem que superar. Eu acho que esse papel que uma comissão dessa casa cumpre é muito importante para o Parlamento. E o papel daí para frente? Qual o papel que a comissão pode ter depois de ter acesso a esse relatório, discutir com vários setores da sociedade? O que a comissão pode fazer em prol da sociedade na prática? Olha, tem uma série, toda audiência pública ela tem que ter os seus desdobramentos. Então, por exemplo, esse mês nós fizemos 3 audiências públicas. Fizemos uma sobre populações tradicionais, então nós tivemos aqui mais de 300 pessoas, índios, caiçaras, quilombolas, populações tradicionais, e fizemos uma audiência pública das mais importantes. Essa audiência pública resultou numa série de medidas concretas que a gente quer a aprovação de uma PEC, que inclusive foi publicada hoje no Diário Oficial. Então essa é uma ação concreta de uma audiência pública. O que essa PEC pede? Essa PEC pede para que qualquer medida que afete esses povos tradicionais, eles sejam consultados. Né? Qualquer medida administrativa ou legislativa, que eles criem uma consulta prévia, que é algo previsto, inclusive, pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho. A gente traz isso para a Constituição Estadual, que seria um grande avanço. Isso é resultado de uma audiência pública, onde nós ouvimos aqueles povos atingidos e transformamos isso num projeto de emenda constitucional. Então, a audiência pública ela tem que ter essa capacidade de um desdobramento prático importante. Fizemos uma audiência pública sobre intolerância religiosa. Vivemos um momento, né, de grandes manifestações de intolerância plenário, inclusive. Que lotou o plenário. Ou seja, isso é uma maneira também de quebrar um pouco esse afastamento da população do parlamento. Né? O parlamento, quanto mais próximo da população, mais democrático ele é, mais ele cumpre o seu papel representativo. Né? E aí essas organizações, e aí aqui tinham povos do candomblé, da Umbanda, judeus, Hare Krishnas, católicos, né, evangélicos, enfim, uma ordem absolutamente diversa de religiões, todos absolutamente de acordo com a necessidade de enfrentarmos a intolerância religiosa. Isso é decisivo para a democracia. Né? Ninguém quer, né, as ações violentas pela diferença religiosa. Isso, sem dúvida alguma, é uma parcela muito minoritária que precisa ser enfrentada com política pública. E aí nós tiramos ali uma proposta que é a criação de uma delegacia da intolerância religiosa, ou seja, uma delegacia que possa investigar os casos de intolerância religiosa. É uma unanimidade. Estamos levando isso para a Polícia Civil para ver se o Executivo consegue cumprir. Então, são medidas concretas que a gente está podendo fazer. Uma das medidas da última audiência pública em relação ao relatório da anistia é uma reunião com o Procurador-Geral, né, com o Marfan Vieira. Né, a gente já solicitou essa reunião, vai ser marcada, acho que no máximo até semana que vem, para que se crie uma força-tarefa, um grupo de trabalho dentro do Ministério Público para apurarmos a quantidade de casos de auto de resistência que, na verdade, tudo indica, sejam casos de execução sumária e que estão mascarados no registro do auto de resistência, que precisam ser investigados, e aí a gente pode, sem dúvida alguma, favorecer que o Ministério Público cumpra o seu papel de fiscalizador da polícia. Agora, já existe algum próximo tema para a comissão começar a discutir? Tem uma série de temas que estão listados, mas eles não estão marcados ainda. Então a comissão vai se reunir, no máximo até a semana que vem, para que a gente possa ordenar uma nova série de audiências públicas. Um dos temas que eu já poderia destacar, que sem dúvida alguma está preocupando uma parte grande dos deputados, é a possibilidade da privatização dos presídios. Né, tem um exemplo de um presídio que parece que está dentro de um projeto de privatização que é de Resende, e a gente entende que isso deva ser melhor debatido, e essa casa tem o Poder Legislativo, ele é fundamentalmente fiscalizador, então ele tem que debater melhor essa ideia da privatização dos presídios, porque sem dúvida alguma não é um tema simples, e eu acho que deve ser um tema de audiência pública aqui. Eu vou pedir mais um minutinho para o senhor, que a gente vai voltar ao plenário. Natália, você tem mais alguma informação dos projetos que vão ser votados hoje na ordem do dia?
Tenho sim, Potira. Além dos projetos do deputado Marcelo Freixo e do deputado Paulo Ramos, nós temos duas propostas na pauta sobre coleta seletiva. A primeira é da deputada Lucinha, que quer que os condomínios organizem mutirões para fazer esse tipo de coleta e todo o recurso arrecadado seja usado em prol dos condomínios, principalmente no caso do Minha Casa, Minha Vida. A outra proposta organiza as cooperativas de catadores para que eles tenham projetos e incentivos fiscais para funcionarem. Os dois projetos estão em primeira discussão e, se forem aprovados hoje, precisam retornar ao plenário para mais uma votação. Eu me despeço por aqui por hoje e amanhã eu volto com mais informações da ordem do dia, direto do plenário. É com você, Potira. Obrigada, Natália. Bom, deputado, e para a gente encerrar agora o jornal, eu queria saber se a população tiver algum tipo de denúncia que esteja ligado à área de direitos humanos, ela pode procurar a comissão? Olha, Potira, pode e deve. A Comissão de Direitos Humanos dessa casa, ela tem uma sala que fica aqui no terceiro andar do Palácio Tiradentes e ela atende ao público, ela é aberta ao público. Porque quando a gente fala de direitos humanos, você tem as violações que são coletivas, né? Então são os casos de racismo, enfim, os casos de intolerância religiosa, casos que podem se transformar em audiências públicas, mas nós temos também as violações individuais, as violações específicas, que não são menos importantes. Então é muito importante que essa população que se sinta violada num direito fundamental, que sinta a sua dignidade atingida, procure o Parlamento, procure a Comissão de Direitos Humanos de segunda a sexta, de 10 às 17 horas, a gente tem um funcionamento, tem um atendimento que fica no terceiro andar do Palácio Tiradentes. E se tiver alguma sugestão de tema, né, que possa transformar ou em projeto de lei ou mesmo em tema de audiência pública, pode trazer, porque é importante que a gente conte com a participação das pessoas. É de onde nascem as melhores ideias, é de quem vive concretamente essa vida no Rio de Janeiro. E o anonimato nas denúncias é garantido? É garantido, absolutamente garantido, isso é decisivo. Ótimo, muito obrigada, deputado, pela sua participação. Boa sorte aí na votação do seu projeto hoje. A gente volta amanhã às 2h40 da tarde e logo mais às 9h30 da noite você assiste tudo o que aconteceu no Parlamento Fluminense. Hoje teve reunião da Comissão de Educação com relatório anual da Secretaria Estadual de Educação. Você vai saber também todos os projetos que foram analisados e aprovados durante as votações no plenário. Amanhã eu estou de volta às 2h40 da tarde, espero você. Até lá.